bem, as crianças estão indo para as suas classes terem um culto na linguagem delas, né? Você que chegou, aí está nos visitando, seja bem-vindo, que Deus abençoe, você aí nas redes sociais também, que Deus te abençoe bastante hoje. Nós estamos aqui para glorificar ao Senhor, santificar o seu santo nome e aprender a tua palavra, para que isso mude nossas vidas. Então eu peço para você, que peça a Deus um coração aberto para aprendermos, né? Eu não vou ensinar, mas eu quero tirar ensinamentos da palavra do Senhor e que isso possa mudar a nossa vida. Quando a gente lê a palavra do Senhor, é a verdade que está sendo falada. E nós vamos perceber na mensagem desta manhã que nós nos enganamos muito com as coisas que aparecem. Nós pensamos que sabemos de alguma coisa e nem sempre isso é verdade. Aliás, a maioria das vezes não é verdade, mas a palavra de Deus, ela sempre é a verdade. Então pense nisso. Quando você ouvir a palavra de Deus, é a verdade. Ponto. Como eu li no início deste culto, a chamada de Moisés, né? Eu li sobre o nascimento de Moisés, e agora eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Êxodo capítulo 3. Livro do Êxodo, é o segundo livro da Bíblia. Dependendo da sua Bíblia, vai estar lá pela página 50, 60, se for no celular, é o segundo lá do Antigo Testamento, fácil. No capítulo 3 diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou-lhe Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais o Senhor: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã. Te peço, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe para o estudo desta manhã. Nós queremos aprender, Senhor. Transforma nossos corações pela Tua palavra, Senhor. Que o poder do Teu Espírito Santo possa nos revestir de testemunho vivo, Senhor. Para ouvirmos, aprendermos, falarmos, acreditarmos, Senhor Deus, pregarmos que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores. É em nome dEle que oramos. Amém. Vamos lá, algumas lições que nós vamos ver aqui logo nesse texto. Como nós já vimos, né, na primeira parte, logo no começo deste culto, quando a gente fez a abertura, Moisés, ele foi colocado num rio para salvar de um decreto de matança, e ele depois foi restaurado, acabou sendo criado pela própria mãe e pago pelo faraó. E aí nós começamos a pensar, a primeira coisa são os nossos filhos desviados. Talvez você tenha filhos desviados. Você teve um período para ensiná-lo. Talvez você tenha tido essa oportunidade. Você ainda vai colher bons frutos disso. Tenha fé, você ainda vai colher. Nós temos crianças aqui, que quando eu penso da história de Moisés, ainda bem que estão para lá algumas, né? Eu lembro de crianças aqui, nesta igreja, que estavam no hospital. Alguns já ficaram, quando nasceram, ficaram semanas no hospital. E agora estão aí brincando. É Moisés. Ficou no rio. E daí depois, Deus tirou, né, irmã? Está lembrando, né, minha irmã? Aí Deus tira. Então você tem uma Moisés aqui nessa igreja. Vai, que uma. Alguns Moisés aqui que Deus tirou. Tirou de uma incubadora, tirou de um hospital, que era um cesto, na verdade, na nossa analogia, aqui na nossa comparação. Passou por aquele hospital chamado Rio Egito, né, Rio Nilo, e agora está aqui de volta.
Do mesmo jeito que vocês aqui da nossa igreja, nós passamos por isso alguns anos atrás. Nós acompanhamos os pedidos de oração. Então, da mesma forma que nós podemos ver Moisés vivos aqui, a nossa convicção tem que ser que um dia Deus levantará aqueles filhos desviados e eles serão Moisés restaurado. Que Deus apareça numa sarça, que Deus ponha um anjo na frente dos nossos filhos e pessoas que estão desviadas, para que um dia eles voltem. Porque quando Moisés é apresentado a Deus, o que é que Deus diz? Eu sou o Deus de teus pais, eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Então, se você ensinou o Deus que um dia ele tem que lembrar, ore por isso, que seu filho, que os nossos filhos, que estejam porventura desviados em outros caminhos, que ainda Deus possa levantá-los, porque Deus tem um propósito na vida deles. Vamos continuar, nós temos aqui depois então, 10 pragas, né? Eu vou passar por elas, eu falei rapidamente, eu pensei rapidamente, mas não tem muito como ser, porque eu tenho pouco tempo, então vai ter que ser rápido por causa do tempo. Mas vemos lá, águas em sangue, rã, deixa eu pegar aqui minha cola aqui, porque agora eu não lembro mais, cadê o Felipe? A gente decorou, né, quando era, agora o Felipe esqueço mais, o Felipe sabe aí. Águas em sangue, rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlcera, saraiva, gafanhoto, trevas, morte dos primogênitos. Irmãos, essas pragas são progressivas. O que vai acontecer? Nós estamos estudando os patriarcas, mas em Moisés, nós vamos ver Deus desinfectando o povo. O Brasil tem pouco mais de 500 anos, pouco mais que isso. Esse povo estava há 400 anos. 400 anos, é difícil consertar uma história de 400 anos. O povo de Israel já estava envolvido na cultura. E olha, é muito simples, eu com mais de 60 anos, nós aqui que temos mais de 60, pensa, nós, contudo, a gente é do tempo que ficava aqui em São Paulo na fila do plano de expansão e hoje talvez não consigamos viver sem o celular. Puxa vida. Olha a cultura que tem. Vai moldando os nossos costumes, os nossos hábitos. E ali estava um povo aculturado aos egípcios. Esse é o povo que está lá. Pensa que eles estavam lá adorando Deus. Não, eles estavam lá fazendo o que nós fazemos. Perdoe a minha sinceridade. Eles estavam lá vendo os reels lá do Instagram em vez de ler a Bíblia. Eles estavam lá vendo lá o Facebook em vez de ler a Bíblia. Eles estavam lá preocupados com a vida social ao invés de vir para a igreja. Eles estavam lá que ao invés de ter a presença dos irmãos para congregar junto, eles estavam lá em casa assistindo pelo celular. Olha, é uma crítica indireta, mas direta a ninguém, é só para pensar. A cultura está nos moldando e nós vamos pagar por isso. Nós vamos pagar. Vamos lá, eu vi uma frase esses dias muito interessante, estava eu e a Mariana escutando no podcast, e a pessoa cristã falou assim, olha, você é livre para tomar qualquer decisão. Achei bonito o pastor falou, mas depois você é escravo dela para o resto da vida. Você é livre para tomar uma decisão, só que você fica escravo dela. Então pense bem na sua decisão que você vai tomar. Muito bem, primeira praga, vamos lá. Rãs, vou passar rapidinho, porque está em Êxodo capítulo 7, tá bom? Começa ali, eu falei para eu ler, eu vou só pegar no capítulo 7, 2 versículos, ó. Verso 17. Do capítulo 7, assim diz o Senhor, nisso saberás que eu sou o Senhor, eis que eu vou com esta vara que tenho na minha mão, e ferirei as águas do rio, e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. E havia uma deusa, Rapi, porque o Nilo era considerado o sangue. O rio Nilo era o sangue do Egito, era de onde nascia a vida. E essa deusa, ela protegia esse rio. E Deus começa dizendo, olha, eu vou dizer que eu estou sobre esse rio, que vocês tanto valorizam.
Cuidado com aquilo que você valoriza. O Senhor está acima disso. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus acima do seu Nilo. Pensa um pouco, quem é o seu Nilo? Talvez seja o seu filho, sua esposa, seu marido, seus bens, seu emprego, seu tempo, sua saúde. O que é o seu Nilo? O Senhor Deus está acima dele. Lembra disso. Então, estava aqui Deus ensinando o povo de Israel e os egípcios também. Estava ensinando os dois, viu? Pensa que era só os egípcios, não, o povo de Israel também. Porque eles acreditavam naquilo, hein? Não pensa que eles não acreditam. Você pensa que não acredita? Como eu falei, você que tem aí a minha idade, um pouco mais aí, tira o telefone de você uma semana, você vai ver como você acredita no celular. Cadê meu celular? Cuidado. Vamos lá. A segunda praga, no capítulo 8, eu falei, vou ler só um versículo. Ele manda rãs. E o que acontece? Voltando na primeira ainda, que água transforma em sangue, o que acontece no verso 22, porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Irmãos, Deus sabia que Faraó ia endurecer, sabia que ele ia endurecer, e os magos fazem o mesmo. Faraó, isso daqui eu sei fazer também, e fez. Tudo bem, aí vem as rãs. O Senhor Deus diz que as rãs subiriam do Nilo, era isso que ia acontecer, e essas rãs iriam tomar o Egito, era isso que ia acontecer. E o que acontece? Havia uma deusa, Requete, ela era a deusa da fertilidade, da água, do parto, e a cabeça dela era uma rã. Então, quando Deus fala, vem rã, pode trazer todas as representantes dessa deusa aqui, pode trazer. No final, quando Faraó fala, tira essas rãs daqui, os magos fizeram os mesmos, viu? O mago também falou, eu consigo tirar a rã também, só esquentar a água que ela sai, sei lá o que eles fizeram alguma coisa. Mas o que acontece? Quando as rãs saem, aí Faraó fala, pede para Deus tirar, Deus tira, morre aquela rã toda, morre aquele negócio todo lá, vão morrendo. E o que acontece aí? O coração do Faraó continua duro, aqui no verso 15 do capítulo 8, vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Quando as rãs subiram, ele se desesperou. Quando o Faraó tirou, ele descansou, falou, bom, já que tem descanso, eu não quero mais seguir Deus. Não deixe que o descanso tire você de Deus. Não deixe que a vida boa, conseguiu o emprego que você orou? Foi curado? E agora? Vai deixar o coração endurecido? Cuidado. Aquele povo tinha que aprender isso, e eles foram aprendendo. Aí veio lá, terceira praga lá, vamos lá, depois disso, o que é que vem? Os piolhos. E é interessante você ver como que acontece a dos piolhos. Capítulo 8, verso 16, disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara, fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E aí sim é bem interessante, tinha um deus aqui, Keb, ou Jeb, não sei, um deus egípcio. O que ele era, irmãos? Ele tinha o domínio sobre a terra, sobre a criação material. Então, por isso que Deus pega Arão e fala, joga pó. Não é esse o seu Deus, que toma conta da terra? Pois ele vai te causar o incômodo. E quando ele joga, quando ele fere a terra com o pó, todo mundo tem piolho. É terrível. Porém, aqui há alguma coisa interessante no capítulo 8. No verso 16, deixa eu ir aqui. Verso 16, não, verso 18. E os magos fizeram assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos. Verso 18, hein? Mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Já passou por isso? Você prova que aquilo só pode ter sido um milagre. Os próprios magos reconheceram, mas Faraó endureceu. Irmãos,
é difícil. Olha, você não consegue, com suas palavras, convencer com argumentos o descrente. Mas quando você pregar para alguém, ao invés de falar, Senhor, me dá sabedoria para que eu leve esse homem a Cristo, pede para Deus, toca no coração dele. Irmãos, é melhor. O pastor Neil e o pastor Ricardo, com certeza já tiveram essa experiência, porque eu já tive, é comum. Você pega uma pessoa e fala, ô pastor, que bênção, você falou isso mudou minha vida. A gente nem lembra que falou, a gente pregou sobre outra coisa. Já aconteceu, pastor Ricardo? Para mim já aconteceu, a pessoa fala, aí eu fico, dou aquele sorriso assim de, eu falei isso, a pessoa falou. Aí, sabe, pastor Neil, pastor Ricardo, eu fico pensando, ainda bem, Senhor, que ele não me ouviu. Ouviu o Senhor, porque se me ouvisse, eu ia ter um convencido. Mas quando você ouve Deus, você tem um convertido. Então, quando você for evangelizar, a primeira coisa, vocês da viagem missionária, do evangelismo aí, não pede para as pessoas te escutarem, pede para Deus falar no coração deles. Será melhor, porque aqui te escuta, te dá café, te dá bolo, mas nunca mais volta. E aqui Deus fala, talvez não te dê nada, talvez até bata a porta, mas no domingo seguinte ela está lá chorando. Peça isso para Deus. Foi aqui, e Deus foi ensinando o povo. Então aí, olha, aí o povo já, os magos já saíram de cena, não conseguia mais nada. O faraó já nem ouviu o conselho deles. Capítulo 8, verso 20. E aí o que acontece? Vem a praga das moscas. Disse mais o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó, e ele sairá às águas, e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir, para que o sirva. Não, deixa eu pular aqui, porque eu não tenho esse tempo. Eu vou no verso 24. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e à casa de seus servos, e sobre toda a terra do Egito, e a terra foi corrompida, ou inundada desses enxames. E aí, irmãos, há um Deus chamado Shu, ou Crepe, ou Kepri. O que ele simbolizava? Ele simbolizava, né, a dominação do ar, a limpeza. E o Senhor Deus mostra que não. Ele transforma o imundo em sujo, o sujo em imundo. E Deus domina sobre isso também. Irmãos, Deus domina sobre tudo. Coisas limpas e coisas sujas. A gente pensa sempre num Deus limpo, e é verdade. Mas quando você está no hospital e tem um enfermeiro ou uma enfermeira te limpando as sujeiras suas, Deus está lá também. O Senhor Deus domina sobre tudo. E eles tinham que aprender isso. E neste daqui tem algo interessante. Quer ver? Capítulo 8. Oh, irmãos, eu estou correndo aqui, por isso que eu estou... Depois você procura na sua casa, tá? Por favor. Verso 31. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos, do seu povo, não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda desta vez o seu coração e não deixou o seu povo ir. Irmãos, claro que Deus fala, toda a Bíblia, que ele endureceu o coração de Faraó. Mas eu creio num Deus justo. Ninguém merece a graça de Deus, mas Noé, a viagem missionária, achou graça diante do Senhor. E Noé era um homem justo e bom. Faraó era alguém obstinado. Faraó defendia sua posição política, porque Faraó era a representação de Deus na terra. Então, olha, ninguém merece graça. Deus endureceu o coração de Faraó. Endureceu o meu também. Se Deus não toca, todo mundo está com o coração duro. Que é isso? A gente vê muitas pessoas batendo, não foi culpa de Deus, é justo. Irmãos, Deus sempre é justo, pronto. Talvez o meu conceito de justiça seja diferente, só. Mas Deus sempre é justo. Faraó está com o coração duro, e ele vai endurecendo cada vez mais. Ao invés, já teve aquele efeito contrário, de quanto mais você prega para a pessoa que você está evangelizando, mais arisca ela fica. Até uma hora que fala, não fala mais disso. Esse é o Faraó, não me fala mais disso. Você prova, não quero saber. É assim que é Faraó, existe Faraó ainda hoje. Aí vem a quinta praga, né? Que é a peste dos animais, né? Capítulo 9, verso 6. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado do egípcio morreu,
porém o gado dos filhos de Israel não morreram nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que o gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração do Faraó se agravou. Irmão, sabe o que é se agravar? É piorou. Piorou. E agora eu não vou falar com descrente, eu vou falar com crente. Irmão, talvez você esteja enfrentando algum problema espiritual na sua vida. Passando por problemas que estão te deixando a fé esmorecida. O seu coração tem amolecido ou tem se agravado? Tem gente que parece que piora com os remédios, né, Alexandre? Tem gente que parece que toma remédio que é pior. Como é que isso acontece? Eu não sei, eu acho que tem alguma coisa a ver com o nosso coração espiritual. Está com algum problema? Tem uma saída. Olha, quando você pega um remédio, tem lá a bula. E lá diz os efeitos colaterais dela, e o médico dá certinho. Você, hoje eu estou com dor, eu vou tomar 2. Irmão, não pode tomar 2. Porque ele deu exatamente, o médico fala, olha, toma antibiótico, sei lá, vou chutar, hein, o farmacêutico está aqui me ouvindo, hein? 7 dias, sei lá. Aí chega no quinto, eu já estou bem. Aí fica doente de novo. Não, porque é difícil obedecer. Nós temos um irmão aqui que ele é farmacêutico, fala, irmão, aqueles seus pacientes lá que você vê, é o crente da Bíblia. Ele lê até um pouco, eu já estou bem. Aí fica ruim de novo. Custa tomar o remédio até a hora que o médico mandou? E sabe por que não toma? Porque não acredita no médico, acredita no que está sentindo. O crente faz igual, não acredita na Bíblia, acredita no que ele está dizendo. Eu estou bem, está bem nada. Se Deus falou que era 40 dias, são 40 dias. Não era 39. Não era 38. Não era quando eu me senti bem. Era quando Deus mandou. E é isso que acontece aqui. Aqui precisava. Então, o animal morre aqui, mas o coração do faraó continua obstinado. Sabe, obcecado. O que é uma pessoa obcecada? Eu vou tomar esta água, mas eu não estou acostumado, mas eu vou tomar essa água, mas agora eu vou tomar essa água. Não adianta o que você mostra para a pessoa. Ela vai fazer. Tem crente assim, sabia? Aqui não deve ter, eu acho. Eu sei que isso disse, pastor. O pastor Deus deve ter ouvido isso aí. Eu sei que a Bíblia diz, mas eu vou fazer isso. Ou então a gente aconselha, faz isso, meu irmão, faz isso, minha irmã. Ela escuta, parece uma ovelha. Aí quando ela vira as costas, tira aquela pele de ovelha, parece que vem uma pele de bode, e não faz nada. A gente fala, mas aí a gente não é o nosso normal. Eu te avisei, a gente não faz isso. A gente vai lá recolher. Mas no fundo, né, pastor, dá para pensar, a gente sabia. Você está fora, meu filho. Então, cuidado para não ter o coração obstinado. E aí a praga vai se agravando. Capítulo 9. Verso 8 do capítulo 9, que é a 6ª praga das úlceras, né? Olha, eu não vou conseguir chegar, eu vou terminar outro dia, tá? Então, disse o Senhor a Moisés e Arão, tomai vossas mãos cheias de cinza no forno, e Moisés espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E tornar-se-á em pó úmido sobre a terra do Egito, que se tornará em sarna, que arrebente em úlceras, nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E aí, irmãos, Deus já começa a combater vários deuses. Eu anotei alguns aqui, ó. Shemet, deusa das epidemias, que protegia contra as epidemias. Ela devia estar dormindo. Ísis, que era a deusa da medicina, da magia e da cura. Suno, que era Deus que protegia da pestilência. Thoth, que era Deus do conhecimento, do médico. Néfites, que era a deusa da proteção e saúde. Vamos falar, está aqui, ó, da cinza, de algo queimado. Eu destruo tudo isso daí. Irmãos, Deus levanta do lixo uma coisa boa. Deus levanta das cinzas algo vivo. Deus coloca nervos e carne e vida naqueles ossos secos. Nós temos que confiar no poder de Deus. Não deixe a deusa ciência tirar a fé. A gente consegue conviver com a ciência. E ela é verdadeira. O problema é que ela dura um espaço de tempo, porque depois alguém descobre que não era bem assim e muda. E daí a ciência que falou que você comer gordura era ruim, de comer óleo, agora a ciência também diz que comer óleo é ruim, volta para a gordura.
E de vez em quando a ciência diz que o ovo faz mal, daqui a pouquinho vem a mesma ciência e diz que o ovo faz bem. E pode acreditar na ciência, mas saiba que a única verdade que é eterna é a Bíblia Sagrada, hein? Eu acredito na ciência, viu? Acredito. E a hora que ela muda, eu acredito também, né? Vou fazer o quê? Eu não sou cientista, mas só pense nisso. A palavra do Senhor, ela sempre é fiel. E aí vem a outra praga, a sétima, no capítulo 9. Agora, é quando cai saraiva, uma chuva de granizo que destrói tudo. No verso 14, diz assim: porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre teu servo, sobre o teu povo, para que saibas que não há outro Deus como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, para que sejas destruído da terra. Mas, deveras, para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Irmãos, vamos pensar. Olha o que Deus fala agora. Deus já dá uma injeção direta. Ela dá aquela, sabe, aquela penicilina, aquela que é para acabar mesmo, mas não acaba ainda, porque não foi o tratamento completo. Ele diz: as minhas pragas sobre o teu coração. Sobre o teu coração. Quando eu vejo essa praga da pestilência aqui sobre o coração, o que Deus quer dizer? Então eu vou dar a minha interpretação, pode ser que não seja isso, mas é a minha. Eu vejo aqui Jó. Jó pegou essa praga. A peste corroía Jó, mas o que diz a Bíblia? O coração dele permaneceu. Já ficou doente? O fígado fica doente, o pâncreas fica doente, tudo fica doente, mas não deixa o coração adoecer. Não o coração músculo, o coração aquele que acredita no Senhor. Se Jó tivesse aqui, se Jó fosse um egípcio, ele teria obedecido a Deus porque o seu coração estava prevenido contra a peste. Veio o livro de Jó. Coçar com telha, mas o coração dele permaneceu. Quando vem as calamidades, você está como Faraó ou você está como Jó? Porque a praga foi contra o coração, hein? O corpo é consequência. De tudo que se deve guardar, guarde o que a Bíblia diz? O coração. É dele que procede as veredas da vida. Então, só pense como está o seu coração. Não importa as circunstâncias ao redor. Casamento está ruim, emprego está ruim, dinheiro está ruim. Não sei mais o que está ruim. Guarda o teu coração. As pestes podem atingir tudo ao seu redor. Não deixe atingir o seu coração. Não deixa. Porque é isso que Deus manda. Às vezes Ele manda essas pragas. Para que o nome dEle seja glorificado. E Ele teste, porque Ele prova o seu coração. Pensa nisso. Mas vamos lá, então estou com tempo, vou correndo no tempo. Oitava praga, gafanhotos, capítulo 10. Êxodo capítulo 10, Deus manda gafanhoto. Os gafanhotos vêm, e aquilo já é praga. Se você procurar aí nas redes sociais, no YouTube da vida, aí você vai ver o que é uma praga de gafanhoto. O céu fica escuro assim, ó. Os gafanhotos cobrindo a terra, destroem tudo. E qual foi o efeito desse gafanhoto? Capítulo 10, verso 16. Quando o faraó viu a destruição, o que diz a Bíblia? Então o faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora pois peço-vos que perdoes o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. Olha aí, ó. Sabe aquela, é a última vez que eu estou pedindo. Vou usar o seu exemplo, mas me perdoe, adolescentes. É aquele namorado e namorada que fala: Senhor, é a última vez que eu me apaixono. Aí quando você leva aquele fora, está apaixonado de novo. Senhor, era a última vez, mas agora é a última mais um. É um plus. Não. O faraó fala, o problema é que quando você faz votos de tolo a Deus, você vai pagar, como eu disse, copiando de alguém. A decisão é livre, a escravidão, você vai arcar com ela.
você vai arcar com as consequências. Você tem duas coisas. Pastor, eu devo ficar nesse emprego ou devo sair? Eu devo manter meu casamento ou devo largar? Eu devo ficar com isso ou com aquilo? Eu devo manter Enfim, a ideia é o que Deus quer para a sua vida. O que Deus quer? E aí vem. Devo manter meu casamento? Não, a pessoa te bate, você tem violência, então você não deve manter. Não deve, não tem como manter. A vida em primeiro, assim não. Não é para casar para apanhar, não. Por isso está acontecendo essas loucuras aí. Não. Tem coisas que é. E o emprego? O emprego está te impedindo de servir a Deus? Ué, então sai dele. Sai. Ué, faz o quê? Procura outro. Não tem problema nenhum, não. Mas como é que eu faço isso? Vou te falar. A pessoa, aqui nessa igreja, o filho tinha um problema de saúde e ela tinha um bom emprego. Um bom emprego, desses concursados. Ela pediu exoneração para cuidar do filho. E não se arrepende. Um emprego, irmão, concursado, salário até o final da vida estava bom. O filho era mais importante. E aí que está, tem alguma coisa te tirando de você servir a Deus? É só você pensar, o que é mais importante? Pronto. Faça como essa mãe. Se for o caso, abra a mão de uma boa fonte de renda para salvar e para cuidar melhor do seu filho. E para adorar o seu Deus. Vamos lá? Vamos para sim, eu vou falar da deusa aqui, né? Tinha uma deusa que é famosa aí em Ísis, tem muita gente, tem até o nome aí dessa deusa aí, não sabe, né? Ela era a deusa da agricultura. Deus fala, e ela é muito adorada. Era tão adorada que ainda hoje tem quem adore ainda. No Egito e no mundo. E Deus pega aí, termina com ela. Porque Deus manda. E aí vem, irmãos, a nona. Eu vou deixar a 10ª para depois. Na próxima vez que eu pregar, se for eu, né? Se for o pastor eu, não, mas se for eu não sei. Acho que vai. Não sei, não importa. Algum de nós aí pode, por favor, quem for pregar aqui, eu, pastor Ricardo, pastor Neil, alguém que vai pregar aqui, fale da 10ª praga, porque eu vou ter que parar na 9. Êxodo capítulo 10, que são as trevas. No verso 22 do capítulo 10, diz assim: e Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias, e não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em sua habitação. Não, aqui em São Paulo é difícil, quando você vai para o interior é mais fácil. Quase 40 anos atrás, quando o meu sogro, ainda vivo, tinha um sítio na cidade de Camanducaia, aqui, e ainda não tinha luz elétrica. Irmãos, quando não tinha lua, é assim, a gente podia, é quase literal, pegar a escuridão na mão. Porque, irmãos, quando você saía, você não via mais nada, mas nada, irmão, nada. Não via nada quando você saía da áurea, que era que tinha a luz da casa. Se você apagasse a luz, você não enxergava não enxergava nada. Você saía, era assim, tinha uma alpendre assim, né? E pulava esse murinho e aqui era um gramado, enfim. Você não pulava, porque você não enxergava nada, parecia nada. E o que tinha um Deus muito adorado lá era Ra, o Deus Sol. Lembra de She-Ra lá do He-Man? Olha, não sei, depois você pesquisa se é dela. Ra é o Deus Sol. O que Deus faz? Era um dos deuses mais adorados. O próprio faraó era um representante do Deus Sol. E Deus tira a luz. E ele por 3 dias ficam sem luz. Não conseguem enxergar. Vamos pensar? Durante 3 dias a luz ficou morta debaixo da terra. No 3º dia ressuscita. E aí tem luz. Porque Jesus é a nossa luz. Sem Jesus, nossa vida é escuridão. Se a sua vida está numa escuridão, olha,
Passou já os 3 dias. Já se passaram os 3 dias. Jesus ressuscitou, ele falou que ao 3º dia nós teríamos luz. E hoje nós temos a luz, que é o Senhor Jesus Cristo. Por que nós gostamos ainda de andar em trevas? Porque aqui, você vai ver o seguinte, eu vou terminando aqui, olha, quando você termina aqui, o que é que Faraó diz depois que ele não deixa aí do mesmo jeito, hein? Depois dessas trevas. A Bíblia diz no verso 27 do capítulo 10, o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não os quis deixar ir, e disse-lhe Faraó, vai-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés, bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Só que aí foi diferente. Quem morreu foi Faraó. Você é um crente, tem importância. Deixa as trevas avisarem para você. É problema deles. Deixa avisar. O Senhor Deus muda. Irmãos, quando você ficar com medo, sabe aquela história que já fizeram um trabalho para você, problema de quem fez o trabalho, jogou dinheiro fora. No reinado dos reis de Israel, lá de Acabe, quando Elias mata os profetas, lembra o que Isabel falou? Daqui a 24 horas você vai estar morto. Isabel falou isso para Elias. Ou 24 horas diferentes, porque até hoje ele não morreu. Irmãos, o Senhor Deus, Ele tem poder. Firme na fé. Não venha para a igreja para ter cultura de um livro. Não venha para a igreja porque você vai cumprir sua obrigação. Não venha à sua igreja para dar um abraço nos irmãos. Não venha para a igreja para o pastor não ficar te mandando mensagem depois. Não venha, venha porque você tem fé no Deus que é luz, no Deus que está acima de todos os deuses. Nós vivemos aqui pela fé. Vamos orar? Semana que vem vamos ter outro pregador, então não sei quando eu vou pregar de novo, mas eu espero que o próximo, como eu peço de novo, termine com a praga dos primogênitos, lá da morte dos primogênitos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã, te peço que nos abençoe, Senhor Deus, os professores e alunos, que possamos aprender a Tua palavra, aqueles que estão em casa, Pai, que o Senhor lhes dê sabedoria também, no que ouviram hoje da Tua palavra, que possam transformar suas vidas naquilo aplicável, assim como nós aqui, Senhor Deus. Se alguém está em trevas, que o Senhor Jesus hoje possa iluminar esse coração, e que possa, Senhor Deus, ter a vida de luz e de alegria que o Senhor Jesus nos dá. É em nome dEle que pedimos. Amém. Você que está em casa, até mais tarde, 6h30 estamos de volta. E nós, encerrando a transmissão, e nós aqui vamos para nossas classes. Deus abençoe, irmãos.